que é que eu vejo aqui? O que é que eu vejo aqui? Uma coisa horrorosa aqui, feia. Parece um bicho do mato, uma coisa horrorosa dessa. Falando que as mulheres têm que ser submersiva, ser mais feminina, uma pessoa mais feminina, tornar-se uma pessoa submersiva. Que as digníssimas, elas assumem comportamentos. Toda vez que essas mulheres adotam genuinamente um comportamento feminino, isso é percebido e interpretado pelo homem. Nem sempre, imbecil, nem sempre. Tantas aí femininas mortas, sendo morta, porque é tão feminina, o bastante de gritar ao invés de ir para a luta, fica gritando, terminam morta com facadas, com tiro, com qualquer coisa que esses nojentos pegam, porque eles só lutam mesmo na base da arma, uma arma de fogo ou arma manual, outras armas, não de fogo, porque na mão muitas vezes eles não querem machucar a mão deles feita de bosta. Eles acham que tem uma mãozinha de pinto, né? Uma mãozinha de pintinho. Que eles não querem machucar, eles usam pau, usam qualquer coisa para bater nas mulheres. Vai embora, infeliz. Já teve aí uma passeata das mulheres reclamando uma coisa feia dessa. Eita miserável feio. Que menina, que tipo de mulher queria uma miséria dessa? Só umas idiotas assim, umas faveladas dessa aqui é. Porque que mulher de dignidade, que mulher de respeito, que mulher inteligente, que mulher sábia queria um infeliz desse? Aí eu falei o seguinte, procuro que seja mais submersiva pelo macho, o Matusalém. Se bem que elas também procuram nesse tipo de situação ao casar-se com vocês, perrapados. Mas tem macho que enganam as mulheres antes de se juntar. É verdade. Eles tentam iludi-las ao demonstrar que eles têm dinheiro que eles não têm, não sei onde eles arrumam dinheiro emprestado para cativar essa mulher, né? E fisgar a presa. Uma vez que essas mulheres caem na isca, na rede deles, aí já tá lá, buchuda, prenha, né? Grávida deles. Eles mostram, colocam suas manguinhas de fora, e quando eles veem que elas não têm para onde ir, não tem família perto, entendeu? Aí eles mostram que eles realmente são. Antes disso, tem aqueles que tentam iludir as mulheres e passar assim um tipo de impressão que eles são pessoas que têm aquisições financeiras. Então eles também são culpados. Eles e essas mulheres também. Eu digo que elas são culpadas quando elas sabem que eles são perrapados e aí se juntam com eles. Que eles não têm nem onde cair mortos. Mas a gente não pode culpar as meninas que são jovens, porque as meninas não têm inteligência bastante, não têm maturidade, não têm experiência de vida, então elas não saberiam melhor. Elas vão apenas com impulso, com essa ideologia e a fantasia de ter um homem, de ter família, de construir família, etc. Então elas não saberiam melhor, certo? Quanto às outras mais velhas, elas deveriam saber, somente as Marias de quarta viagem, que já tem mais de 3 machos, aí elas deveriam saber melhor. E quem quer trabalhar fora e dentro de casa, visto que vocês gordos não querem contribuir com o serviço de casa e o cuidado dos moleques? Isso mesmo, eles querem que ela vá trabalhar e volte para casa e pague também de empregada. Então elas são a empregada de casa, a faxineira lá fora, a faxineira dentro de casa, ou seja lá qual for a função dela fora de casa. Elas têm que lavar para ele, cozinhar, e se não cozinhar, serão ameaçadas, serão abusadas ou psicologicamente ou fisicamente, ok? Essa é a realidade.
Já vi várias mulheres professoras sendo agredidas e mortas pelo companheiro. Professoras sendo agredida e morta. A razão, a mulher estava cansada de fazer o trabalho para essa beleza dentro de casa. Ou ela não queria sexo com ele e foi morta. E várias outras que trabalham fora. Então, para que trabalhar fora? Vai adiantar com uns marmanjos desse? Uns bichos do mato desse, uns lobisomem desse? Adianta? Adianta trabalhar para um lobisomem desse? Não, não adianta. Só se você for uma quenga safada, uma rapariga safada, você faria. E o velho árabe aqui, ó. O velho árabe. São esses idiotas que dizem que você quer, que não tem uma mulher dentro de casa, não é um homem de verdade. E quem quer trabalhar fora e dentro de casa, visto que vocês gostam, então se ela tiver que trabalhar como escrava para vocês, que pegue suas roupas, vão embora. Isto é, se elas se livrarem com vida ao sair dessa situação. Realmente, né? Se elas sair, poucas delas vão escapar com vida. Porque eles não vão deixar elas sair assim facilmente. Eles vão atrás, vão perseguir, vão ameaçar, e eles fazem. Eles fazem. E nem todos digníssimos querem que elas trabalhem. Aprendam isso, bicho do mato, sem inteligência. O bicho não tem inteligência, o bicho só é movido por testosterona e burrice. O cérebro dele, os neurônios dele é movido por esperma, que já subiu para a cabeça dele. Entendeu? Então ele não entende melhor. E eu estou feliz que tem uma passeata, finalmente elas acordaram, né? Finalmente acordaram. Finalmente disseram chega e estão fazendo passeata e protesto. E deveriam fazer mais e mais e mais e mais. Até as leis ficarem mais severas, as leis realmente funcionarem, e esses nojentos aprender a perder. E quando eu digo perder é porque eles não sabem ser homens. Eles não sabem ser um bom marido, um bom companheiro. Eles escravizam essas mulheres, eles estrupam as mulheres dentro de casa, eles batem nas mulheres, eles batem nas crianças, eles ainda querem ter a última voz, né? Ou no inglês falar upper hand, a mão mais alta, ou a voz mais alta, certo? Eles não querem admitir porque eles não têm a capacidade intelectual e conectiva, a ressonância conectiva, de entender e aceitar que eles estão errados, como o velho árabe. Eles não têm, porque veja uma coisa dessa aqui, isso aqui não tem inteligência, isso não tem a ressonância conectiva, nem umas mulheres assim, que vai com um e outro, que se corrompem, né? Corrompem, se sujam com esses homens feios aqui. Então é o seguinte, eu acho assim que uma mulher, se ela quiser dinheiro, ela tem que ir trabalhar. Mas, no caso, se ela quiser se juntar com o macho, ela tem que primeiro falar, você tem dinheiro ou você espera que eu vou trabalhar para trazer o dinheiro também para casa e ainda trabalhar dentro de casa como escrava e abrir as pernas à noite e criar criança, carregar a criança no ventre. Qual é o teu plano, Zé? Jurandir? A Jurandir vai abrir o jogo. Se Jurandir falar, eu tenho dinheiro, eu posso suportar nós, não se preocupa não, mulher. Oxe, relaxa. Vamos nessa, vamos entrar nessa. Aí é problema de Jurandir, mas, bem, Jurandir mentem, né? Jurandir mente, porque tinha antes, em São Paulo, um nojento que me seguia, né? Ele dizia que era da quebrada, fazia parte de gangue, de situação, isso e aquilo. Eu não queria ele, cheio de tatu, eu não queria ele, entendeu? Andava com uma roupa do exército, mas não era do exército, acho que não, né? Porque ele estava manchando o nome do exército. Seguindo as meninas lá nas ruas, no centro da cidade, pela manhã. E implicando, quando era dia de domingo, que eu ia sair para a pracinha, só dar um passeio lá.
ele ficava implicando atrás de mim. Eu não conhecia esse infeliz. Foi a primeira vez que eu vi ele. Ei menina, eu vou ir pra trás. Ei, pra onde você vai? Eu, andando. Eu não sou de muita palavra de qualquer maneira. Eu tô palavreando aqui quando eu tenho uma coisa pra demonstrar e pra ensinar pro mundo e passar para o mundo. Senão eu não falo. Eu não gosto de falar. Então eu saindo. Eu posso acompanhar? Não. Aí ele, quando eu dei algumas pegadas, ele colocou um objeto assim atrás de mim e falou: se você não me seguir, eu vou te esfaquear. Isso foi em 1981 para 82. Eu era jovem ainda, tinha uns 15, ia fazer 16 anos. Aí eu disse: eu tenho que me salvar, peraí. Já que ele tá atrás de mim, eu falei: que tal, eu vou te dar o meu número de telefone. Ok, pega aí meu número. Mas é claro que era errado, né? 16 dígito errado. Já que naquele tempo não tinha celular, ele não podia imediatamente telefonar, né? Tinha que procurar um olheirão. Aí eles acreditavam, porque eu tinha que ser esperta. Aí ele falou: ok, então vou te telefonar. Aí eu falei: ok, tem telefone. Aí eu fui embora, né? Me livrei daquele infeliz. Próxima vez foi aonde? Eu tava nas lojas americanas. Aí novamente, quando eu saio de lá para ir pra rua, aquele miserável me acosta e disse que o telefone não estava funcionando, era errado, isso e aquilo. Aí eu falei: bem, eu não quero nada com você, eu não te conheço. Quem é você? Eu sou um rapaz que quer te conhecer. Eu disse: mas eu não quero te conhecer. Aí ele falou: mas eu quero você. Eu disse: e daí? É meu problema? Você está sendo muito rude. Eu disse: rude o quê? E você está sendo o quê? O que é que você está sendo? Hã? Aí ele falou: olha aqui, você não fala assim comigo. Eu disse: e daí? E daí? Falo e falo. Pensa que foi a primeira vez, foi infeliz. Aí ele falou: ok, vai embora. Aí eu falei: não precisa mandar eu ir embora não, que eu tenho que ir embora mesmo. Oxi. Aí ele falou: você é de onde? Daqui do Brasil. Eu falei: eu tenho que te falar? Só ver pelo sotaque. Aí eu fui embora. Novamente eu encontrei aquele infeliz lá perto do metrô Paraíso, em São Paulo, né? Que era ali onde minha irmã morava, por ali, perto da rua Honorato Faustino. E eu tive que encontrar aquela miséria quando eu saía novamente. E ele, dessa vez, ele me ameaçou novamente, disse que eu era um idiota porque eu não queria ele, muita menina queria ele, e ele tinha grana, ele podia me sustentar. E eu falei: eu não quero sustento teu, eu não quero nada contigo, eu nunca falei que eu queria me casar, nunca. Não, a gente não se casa não, só fica junto. O bicho tinha assim os seus 22, ainda era jovem, 21, 22 anos. Ok? Ele parecia assim com aquele... Tem um canal aí chamado Chamos. Tem um tal de... Como é o nome daquele cara lá de olhos um pouco claro? O nome dele é... Eu não sei. Eu não assisto muitas das coisas, então eu não sei. É um cara ali, né, que anda com Chamos. Não é o outro que é casado, barbudo, feio. Não é o outro branquelo, é o outro que chama... Eu não sei, é um de cabelo escuro, né, todo muscular e de olhos... olhos... Como se fala aquele cor de olho? Eu esqueci também. Os olhos castanho, claro, que muda de cor, às vezes fica verde escuro, né? Aquele cara ali. Mas só que eu não queria ele. J, o nome dele é J não sei o que. Então é do canal de Chamos. E o cara lá, J, parece com ele. Só que esse nojento aí era mais baixinho do que J. J é mais alto. Ele era mais baixinho, mas também muscular.
Então, ele veio com um papinho que ele vendia drogas, ele podia me sustentar. Eu falei, eita, quanto mais eu não te quero. Quanto mais eu não te quero, tu vende droga, é? Eita, tás mal, né? Quanto mais eu não te quero. Ah, mas você é muito ignorante, você é muito besta e otária. Eu falei, por que não, eu não quero você agora, vá em paz, que eu sigo o meu caminho, tá bom? Vá em paz, eu sigo o meu caminho. Você vai ver, não fica assim não, viu? Eu disse, eu falei com a mão, né? Aí fui embora. Novamente eu encontrei os idiotas, dessa vez eu não aguentei, dei uma voadora. Quando eu dei uma voadora, ele caiu. Eu disse, olha, não aguento mais essa perseguição, porque ele pegou assim no colar da minha blusa e me puxou para trás, né? Aí simplesmente eu voltei para trás, porque eu tava aprendendo Karate Do, aí eu falei, ok, eu vou treinar em ti agora, Karate Do. Na garganta, no pescoço. Aí os caras todos, eita, levanta um pau de mulher, rapaz. Aí ele veio atrás de mim com, eu não sei, uma arma bem, parece que era um pedaço de pau. Aí eu esperei, venha cachorro, venha cretino, venha. Aí os caras saíram de lá de uma bodega e perto de uma pizzaria lá, que tem uma pizzaria, uma bodega, e perguntaram, o que está acontecendo? Eu disse, esse sujeito safado veio atrás de mim, eu não quero ele, e agora ele vem com um pau para bater em mim. Aí os caras, ei, não vai bater na menina não. Eram os caras baianos. Tu não vai bater na menina não, se tu bater na menina, tu vai levar pau aqui, cacete da gente. Aí o bicho foi embora com eu digo, covarde, safado, covarde. Aí o menino, vai embora. Aí eu fui embora. Eu disse, covarde, safado. No outro dia, ele quis aprontar novamente, eu lhe dei um coice que ele caiu. Quando ele caiu, eu fui lá pra cima dele, falei, peguei ele assim na barra, no pescoço dele, falei, olha, próxima vez tu vai ver. Eu não vou aguentar isso aqui não. Se tu não me pegar com agressiva na próxima vez, se tu me pegar naqueles dias, tu vai ver, não vai ficar assim não, entendeste? Entendeu? Eu joguei ele no chão. Aí ele ficou assim, chocado, com a boca aberta. Eu disse, não mexe comigo não. Mexe comigo não, vice. Eu já aguentei demais, eu pouco falo, eu não gosto de falar muito. Mas se eu falar, tu corre. Porque da próxima vez eu vou trazer uma arma. Eu vou dar cabo de você. Nunca mais. Foi nunca mais que ele veio e me perturbar. Eu falei, tu disse que tu tem muitas piranhas por ir atrás de tu? Algumas até com carro. Ok, eu sou uma pessoa, uma jovem que não tenho dinheiro, eu não tenho carro. Então vai atrás dela. Vai atrás das outras. E me erra. Aí ele falou assim, não, mas eu quero você, pelo amor de Deus, só uma vez, me dá uma chance, só uma vez a gente sai, só uma vez. Falei, não é não. Por que tá errado comigo? O que tem errado comigo? O que tem errado? Porque eu sou brasileiro? Isso aqui não tem nada a ver com brasileiro ou não brasileiro. É porque simplesmente eu não quero, porque você fica atrás de mim. Eu não tenho nada com você, as pessoas ficam olhando, parece que eu tenho alguma coisa com você, eu nunca tive nada contigo, rapaz. Eu nem te conheço. Oxe, que coisa mais feia, vai atrás das outras, tanta mulher por aqui, tanta mulher. E tu vem atrás de mim, quer que tu encontrasse comigo, a menina com tamboia, andava com gorro, andava com bota, andava com boné na cabeça, andava com jeans e uma camisa de homem. E ainda vem atrás de mim, uma sapatona. Tu viesse na pessoa errada, rapaz. Vai embora. É cada coisa, viu? Não que eu saísse com mulher, eu nunca saí com mulher, nunca tive a chance, mas nunca saí. Nunca saí com mulher, mas eu respeito as mulheres, né? Mas eu andava como um homem, já para me proteger. Essa miséria ainda veio atrás de mim. Entendeu?
Então eu vou dizer, eles prometem o mundo e o fundo. Quando a mulher se junta com eles, começam a bater, eles querem matar, etc. Querem bater. Esse monstro aqui que eu me casei também, ele também me prometeu o mundo e o fundo, trazia presente para minha mãe, para enganar minha mãe, para ludibriar minha mãe e eu. E ele demonstrava que ele tinha um poder aquisitivo muito bom, porque ele trabalhava em uma plataforma de petróleo em Abu Dhabi. Abu Dhabi é Arábia, né? Abu Dhabi. Mas não foi isso que eu vim com ele, não foi por isso. Tanto é que o acordo foi o seguinte: eu vou, mas eu volto, posso ou não? Naquele tempo eu não sabia esse negócio de two-way ticket. Two-way ticket é para ir e voltar, 2 passagens. Eu era tão inocente, eu não sabia. Então eu fui com o one-way ticket que ele comprou para mim. One-way ticket. E realmente foi o one-way ticket to the blues. Uma passagem para o inferno. Ok? Então, quando ele veio para cá, ele perderia o emprego em 2 anos, porque a plataforma de petróleo americana, que era a Western Gulf, fechou. Fechava em 86, quando o nosso filho estava com 1 ano, um estava com 1, a outra estava com 2 aninhos. Fechou. Entendeu? Aí, quando ele mostrou quanto ele ganhava aqui, apenas 800 naquela época, e lá em Abu Dhabi ele ganhava 4 mil em dólares americanos, que era mais que o dólares aqui. E não foi por isso que eu casei com ele, porque eu queria voltar, eu pedi a passagem de volta, ele não deu. Ele falou que se eu quisesse pedir a minha família, e não tinha ninguém para me ajudar. Ninguém, eu ainda era uma adolescente. E eu surtei, mas nada adiantou, mas eu surtei. Eu bati nele na frente do pai dele, etc. Porque ele quis saber bater em mim. Aí eu bati mesmo nele, na cara da mãe e do pai. Bem pouco. Que ele batia no pai dele, batia nas irmãs até quebrar as mãos e os pés e as pernas. Então bem pouco, encontrou uma. Viu? Encontrou uma. Aí eu queria trabalhar aqui. Eu fui procurar emprego em lojas. Lojas não. Em fábrica de fazer. Como é o nome? Tem aqueles negócios lá. É algo a ver com disco de computadores. Naquele tempo eu fui para lá, fiz o teste, eles não me chamaram. Eu fui para a fábrica de fazer bonequinhos também, que naquele tempo a gente viu o anúncio no jornal. Eu sempre estava vendo os anúncios no jornal e sonhando em trabalhar, sonhando. Fui procurar emprego lá também, não arrumei. Fui para um McDonald's também, não arrumei, porque naquele tempo tinha aquele a recessão econômica, e eles estavam dando emprego para as pessoas locais. Eles não davam para as pessoas de fora, mesmo que fosse jovem. Eu era muito jovem. Eles não me davam. E eu já estava com 2 criancinhas, tinha que tomar conta também. Era muito difícil, foi muito difícil, mas eu nunca parei de procurar emprego. Não é porque eu era vadia, não queria trabalhar. Eu queria o meu próprio dinheiro, eu não queria o dinheiro de ser infeliz. Entendeu? Porque nada melhor do que ter o nosso próprio dinheiro, ter o nosso próprio trabalho. Não era porque eu era vadia, vivia na mamata, vivia as coisas dos outros. Eu nunca gostei disso, nunca. E tanto é que quando eu ia para entrevista de emprego, quando eu voltava, a sogrona e a cunhada de 31 anos, 32, 35 anos de idade, porque o irmão já estava com 34, ficava com a cara desse tamanho para mim, sem querer falar. Só porque eu deixava as crianças com eles por enquanto eu ia procurar emprego. Eles colocavam um olhão tão grande, tão mal, que eu não consegui o emprego. Eu não consegui a vaga, entendeu?
De tão ruim que eles só queriam me escravizar. Fiquei uma jovem mãe, com 2 crianças pequenas, e também eu sacrifiquei pelos meus filhos. Sacrifiquei pelos meus filhos, mas quando eles cresceram um pouquinho mais, eu fui trabalhar. Nessa época, 94, tinha uma escassez de emprego, de mão de obra, então eu fui, opa, vou aproveitar. Fui trabalhar enquanto as crianças iam para o emprego. E eu levava a pequenininha de 4 anos comigo. Fui trabalhar em fast food. Okay? Não porque não queria trabalhar. Sempre quis trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Mesmo que fosse muito, muito para mim, porque era trabalho geral. Tinha que carregar peso, tinha que levar lixo, tinha que limpar, tinha que cozinhar, fazer isso e aquilo, fazer cashier, tudo isso. Não era fácil. E principalmente quando não tem uma pessoa, um miserável em casa de um macho que não é suportivo e não é simpatizante. O miserável queria que eu ainda chegasse em casa, cozinhasse, lavasse, passasse para ele. Eu fazia para as crianças e não para ele, só para crianças, não para ele. Ok? Só para as crianças. E se eu fizesse hora extra, ele queria bater nos meninos, então eu tive que ficar em casa uns tempos para proteger os meus filhos de abuso, né? Porque ele ficava usando as crianças como isca para se vingar de mim, porque eu estava trabalhando. Veja esses machos como eles são ruins. Se trabalha está errado, se não trabalhar também está errado. Então nesse caso a mulher fica no meio e a mulher que sofre. Sem apoio nenhum, apoio moral, apoio de ninguém, então fica muito difícil, entendeu? E eu não tinha o dinheiro para pagar uma babá ou algo assim, porque o que eu ganhava, naquela época eles me pagavam R$2,40 por hora, como se fosse R$2,40 por hora de trabalho escravo. Ok? Em fast food foi em 1994 a 1995. Trabalho escravo. De menos de 3 por hora. Certo? Em um lugar que dizia ser de primeiro, mas não tinha nada de primeiro. Só de primeira era a exploração, a escravidão mesmo. Então é isso, Matusalém. Toma vergonha na cara, macho safado. Fica aí promovendo mais feminicídio infeliz. Macho feio. Demônio.